paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui hoje para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E chegamos, irmão Márcio, na última lição desse trimestre. É verdade. Lição de número 13, meus irmãos. Um trimestre abençoado, que estudamos lições maravilhosas aí a respeito do Sermão do Monte, né? O tema desse trimestre, os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né, professor Márcio? É verdade. Aprendemos, né, lições maravilhosas esse trimestre, né? Sim. Jesus mostrando aí que os valores do céu se opõem aos valores terrenos. Exatamente, né? Os valores do reino de Deus são oposição aos valores da terra, são diferentes. É verdade. Aprendemos aí ao longo desse trimestre, né, professor Márcio, sobre, né, os valores do reino de Deus, né? Sim. Colocar em nossa vida, né? E nós precisamos viver de acordo com esses valores. Exato. Se nós somos crentes, somos cristãos, somos súditos desse reino, nós temos que viver de acordo com esses valores aí que nós estudamos durante todo esse trimestre. Cada lição foi um ensinamento. Jesus mostrando para nós o que nós devemos fazer, mostrando que vale a motivação que vem dentro do nosso coração, né, professor Márcio? Nós temos aí estamos encerrando um trimestre de um ensinamento do Evangelho na prática. Na prática. No dia a dia, Jesus ensinando pro dia a dia. Exatamente. Né? Professor Fabiano, veja que os valores do reino de Deus é que formam o nosso caráter, o novo caráter que recebemos quando nascemos de novo com Cristo. E é por isso que nós vivemos de maneira diferente com os valores do mundo. Por isso há esse confronto, né? Porque nós temos os valores do céu, os valores de Cristo na nossa vida. Porém, vivemos nesse mundo. Com certeza. Quando Jesus orou para Deus abençoar os seus discípulos, não só daquela época, mas de todas as épocas, lá em João 17, ele falou, não peço que te livres do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos que ser luz e sal, já tivemos uma lição sobre isso, aqui na terra, vivendo os valores do céu. Com certeza. Nesse mundo de corrupção total que estamos vivendo aí. Verdade. E o tema da lição de hoje, para fechar esse trimestre, lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. Então, se você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu nesse trimestre, você vai ser um cristão autêntico, né? Você vai ter essa identidade com Cristo, né? Sim. Hoje nós somos, né, professor Márcio, os Sim. súditos do reino de Deus. Exato. Somos os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E assim como o professor Márcio já falou sobre ser sal e luz, né? Nós temos que ser sal e luz neste mundo que vive nas trevas. Temos que influenciar este mundo, não deixar que o mundo nos influencie, né? Exatamente. E muitas pessoas, né, professor Márcio, se dizem cristãos, né? Nós vamos ver aqui na nossa lição a respeito disso, mas só da boca para fora, né? E não é isso, né? Não. O reino de Deus não consiste só em palavras, mas em virtude, em atitude, em mudança de vida. Verdade. Como nós falamos, Jesus ensinou como viver o dia a dia. Dia a dia. Um dia após o outro aqui na terra. Influenciando, dando testemunho de Cristo, né? A cultura geral, professor Fabiano, a ética do mundo diz que o meio influencia o indivíduo. Então a pessoa que vive no meio ele vai ser influenciado por aquilo. Não está de tudo errado. Mas a cultura do céu, o reino de Deus, diz que o indivíduo é que influencia o meio que ele está. E como que ele faz isso? Através do bom comportamento que ele recebeu no ensinamento de Cristo. Com certeza. Então as pessoas vão começar a olhar para ele e vão começar a querer ser igual a ele. Vão querer ter as mesmas atitudes que ele tem, ter a mesma paz que ele transmite. Verdade. As pessoas olham, a pessoa está cheia de problemas, mas é uma pessoa serena, uma pessoa equilibrada, calma. Isso aí é o que vai influenciando o meio. Então, ao contrário da cultura do mundo, que diz que é o meio que nos influencia, nós é que temos que, através do Espírito Santo, influenciar esse mundo. Com certeza. Por isso que não basta, né, professor Márcio, dizer apenas que é crente, né? Não basta aí proferir o nome de Jesus, né, e ouvir as suas palavras. Não. É preciso muito mais do que isso. Ser um seguidor de Cristo é muito mais que a igreja domingo à noite. É muito mais que isso. É vida, né? Um estilo de vida. É vida com Cristo. Com certeza. Então nós precisamos botar em prática aquilo que nós aprendemos com o nosso mestre. Principalmente essas lições maravilhosas que nós acompanhamos nesse trimestre a respeito do Sermão do Monte, né?
nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, né? É verdade. Mas nós temos que ser praticantes da palavra. Aí sim vamos alcançar almas, vamos alcançar pessoas aí para o reino de Deus, né? Sim. Então o nosso objetivo aqui na Terra é pregar a palavra. E sermos aí praticantes da palavra de Deus, assim como nós estamos aprendendo nesse trimestre, né? O textuário desta lição se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, né? Então, para que nós possamos, né, professor Márcio, entrar aí no reino dos céus, né, no reino de Deus, nós precisamos estar aí firmes no seguimento da vontade de Deus, que se apresenta aí nas Escrituras Sagradas, né? Sim. Ser obediente à palavra. Aqui, professor Fabiano, não basta só adorar a Deus com a boca, exatamente, com as palavras, né? O que está dizendo aqui, não adianta dizer Senhor, Senhor, mas pratica tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, o próprio Jesus diz em outra parte também, que esse povo, Jesus olhou para o povo e disse: esse povo me adora só de lábio, mas o entendimento dele está longe de mim, o coração dele está longe. Então não adianta dizer que ama a Deus, esse Deus universal que estão pregando aí, sabe? Esse Deus amor. Essa divindade, exatamente. E mas praticando tudo aquilo que não agrada a Deus, fazendo todas as coisas que são desse sistema corrupto do mundo. Então é isso que Jesus falou, vai ter um acerto de conta. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. Com certeza. Então a nossa entrada, né, no reino dos céus, no reino de Deus, não vai acontecer em vista aí das palavras que nós pronunciamos, né? Não. Das orações recitadas, né, aos quatro cantos para também todo mundo ouvir, aquelas pregações bem elaboradas, né? Muita gente se apega a isso aí, achando que fazendo isso aí já basta, né? Então, não adianta nada aí clamar e chamar Senhor, Senhor, né, professor Márcio? E não pôr em prática aí a vontade de Deus em sua vida. As atitudes negam tudo que falou. Certeza. Né? Fala uma coisa, mas faz outra. Praticamente está buscando, na verdade, né, professor Márcio, um reconhecimento dos homens. Não um reconhecimento de Deus. Né? Ainda nesse assunto aqui, professor Fabiano, tem crente que acha que porque ele tem dons espirituais, ele já está salvo. Não está não. Tem que lutar pela salvação. O que vai levar para o céu? É o fruto do Espírito. Os dons, eles têm que ser buscados sim, porque são ferramentas para nós fazer melhor a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus com persistência, perseverança, ousadia. Enfrentar as lutas sabendo que nós estamos vencedores. Agora, o que vai levar nós para o céu são os frutos. Por quê? Porque o fruto, ele não diferencia a fala da conduta. Verdade. O fruto que você fala, você faz. Com certeza. E o dom nem sempre. A pessoa tem dom de língua, dom de profecia, mas ele fala uma coisa e vive outra. Com certeza. Então, busquemos os dons, mas não esqueçamos nunca de exercer o fruto. Tudo aquilo que é dito pela boca deve ser evidenciado pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, né? Então tem que ter essa harmonia em tudo que a gente fala e nas nossas atitudes. É verdade. Paulo, em Romanos 2:21, o apóstolo Paulo diz assim, ele estava pregando lá, disse: tu que ensina outro, não ensina a ti mesmo? Tu que ensina a não roubar, por que você rouba? Paulo está dizendo para o povo. Então, se você ensina o outro, ensine você primeiro. Com certeza. Então, o ensinamento tem que servir para a pessoa primeiro, né? Para mostrar para os outros. A verdade prática da lição destaca que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu, né? E esse identificar aqui na verdade prática, né, tem aí um significado de tornar-se igual, né? Fazer com que fique idêntico, parecido, né? Então, para que você fique idêntico a Jesus, né? Para que você fique aí pelo menos próximo da aparência de Jesus, né, professor Márcio? Temos que praticar o ensino de Jesus. Exatamente. Não adianta, como eu já falei, não adianta só falar da boca para fora. Tem que praticar, né? Exatamente. É isso que a nossa verdade prática destaca. Você praticando aquilo que você aprendeu, você está exercendo a vontade de Deus na sua vida, está sendo aí participante do reino de Deus, né? Isso que é o mais importante aí. E somos filhos de Deus, né? Aquele que tem essa identidade, somos filhos do relacionamento com Deus, né? E estamos aí vivendo numa semelhança com o nosso Senhor Jesus. Exatamente. E a partir desse momento, né, nós não somos mais servos do pecado também.
Não somos mais escravos Não, do de jeito pecado. nenhum. Temos essa identidade com Cristo. É. Temos um relacionamento com Deus. Somos filhos de Deus. Então estamos livres da escravidão do pecado. Vivemos na liberdade de Cristo. Com certeza. Agora, muitas pessoas confundem a liberdade de Cristo também, professor Fabiano. Perigoso. A liberdade de Cristo não é fazer o que eu quero. É exatamente para não fazer o que eu quero. Eu tenho liberdade para escolher, eu não sou escravo daquele vício, daquela situação. Então eu sou livre com Cristo para dizer, eu posso, mas não vou fazer, não quero. Quando o cristão está naquela situação de eu quero, mas não posso, ele está correndo risco. Exatamente. Ele tem que voltar para o princípio da palavra de Deus para ser semelhante a Cristo. Porque na primeira oportunidade que tiver, ele vai fazer. Exatamente. Tem um professor assim que numa aula falou, via sua ministração, ele falou que um amigo dele chegou, perguntou assim para ele assim, professor, eu posso beber bebida alcoólica? Ele falou, pode. Eu posso fumar? Ah, você pode. Posso assistir filme pornográfico? Ah, você pode. Você pode fazer o que eu quiser. Ah, posso, tá? Pode. Só que a única coisa que você não pode daí é ouvir a trombeta naquele grande dia. Você não vai ouvir as trombetas. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ouvir as trombetas. No arrebatamento não vai ouvir. Dia. Com certeza. Os objetivos da lição de hoje é explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados e compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. A base da lição de hoje se encontra ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27, que é o final ali do Sermão do Monte. Então, se você quer acompanhar essa aula e não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27, né, professor Márcio? Que é a base aí da lição que nós vamos estudar hoje. Lembrando que estamos encerrando aí nesse trimestre, nessa aula de hoje, né, das 13 aulas, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que Mateus escreveu, né, Evangelho de Jesus segundo Mateus escreveu. Foi um trimestre inteiro e aprofundado nesses 3 capítulos, a maior pregação de Jesus na Bíblia, que é o Sermão do Monte. A nossa introdução da lição diz assim: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Então, quem nós somos, né, professor Márcio? Nós somos aí os súditos do reino de Deus aqui na terra. Exato. Nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. E de que forma que isso aconteceu? Que nós somos aí os súditos do reino de Deus, os embaixadores, né? Por meio da graça, por meio da misericórdia de Deus, verdade. Por meio do sacrifício de Jesus que entregou a sua vida, que nós temos essa oportunidade, essa possibilidade de ser súditos do reino de Deus. Não temos mérito algum. Exatamente, né? E qual que é o nosso dever, professor Márcio, que estudamos durante essa lição? É fazer a diferença, ser sal e luz neste mundo tenebroso, influenciar essa sociedade que está perdida no pecado. Então isso tem a ver com a identidade do verdadeiro cristão. Exatamente. Isso que vai ser evidenciado na vida de um verdadeiro cristão. É a diferença que o professor Márcio já falou aqui, que as pessoas vão ver na tua vida. Né, professor Márcio? Falo sempre para meus alunos, professor Fabiano, que talvez a única Bíblia que alguém está lendo é a vida deles. A vida deles, exatamente. É a minha vida, é a sua vida. Então, conforme está sendo o meu comportamento, a minha conduta, é a Bíblia que ele está aprendendo. Exatamente. Veja que nós temos essa responsabilidade de vivermos os valores eternos, valores do reino de Deus. Exatamente. E o que prova, né, essa nossa identidade do cristão, essa identidade de um verdadeiro cristão? É justamente ser praticante da palavra. Praticante da palavra. Nós vamos entrar na lição aqui hoje. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são praticantes da palavra. Exato. Não querem obedecer, querem ali as bênçãos, né? Mas não querem ali os mandamentos, as ordenanças, só querem as bênçãos e não querem viver ali nos mandamentos de Jesus. Exato, só querem as bênçãos, mas os abençoadores não querem cumprir as suas leis, né? Com certeza. Esses não são verdadeiros cristãos, né? Não, com certeza não. Ponto 1 da nossa lição:
A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Subtópico 1, uma fé só de palavras? Em Mateus capítulo 7, versículo 1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Então, o nome de Jesus, né, professor Márcio, tem poder na boca aí daqueles que o temem. Sim. Daqueles que o seguem, daqueles que são obedientes e têm um relacionamento sincero com Jesus. Exatamente. Então, esse sim tem autoridade, aquela autoridade que Jesus deu para essa pessoa, né? E essa pessoa, ele vai também ter contra ele algumas perseguições também. Com certeza. Mas que ele vai passar por elas sabendo que quem o chamou? Muitas pessoas. Que foi Jesus que chamou ele. Então, ele está preparado para isso. Exatamente. Não é só de lábio, de boca, é de coração, é de mente, é de entendimento. Então, quando ele está sendo perseguido por alguém, até na própria igreja, ele vai dizer, não, as coisas têm que ser assim mesmo. Exatamente. Eu vou orar e vou continuar servindo a Deus. Com certeza. Pode ter muita gente aí que usa o nome de Jesus, né? Acha que tem essa autoridade, mas não serve a Jesus. Não tem um relacionamento com Jesus, mas usa o nome de Jesus. Prega a palavra, ora, ensina. Usa o nome de Deus, mas não tem esse relacionamento. Aí eu me lembro, né, professor Márcio, dos filhos de Cefa, né? Sim. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Eles queriam lá, tentaram tirar um demônio de uma pessoa usando o nome, né? De Jesus. Aí o demônio respondeu, né? Exatamente, lá em Atos 19, vou fazer essa leitura aqui. Isso. Atos 19, versículo 13 ao 17. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então eles estavam usando o nome de Jesus ali, tentando tirar o demônio, mas eles não tinham relacionamento. Não serviam a Jesus assim como Paulo servia. Exatamente. Desde que o demônio vai dizer: conheço Jesus, conheço o Paulo, mas vocês eu não conheço. Exatamente, então eles estavam usando de palavras. E aqui também derruba uma tese que está sendo falado por aí, professor Fabiano, que não importa a tua situação, clama o nome de Jesus que Jesus atende. Não é verdade. Se fosse verdade, ele tinha atendido aí. Com certeza, com certeza. Então, tem que estar com o teu altar pronto, preparado para clamar o nome do Senhor Jesus. Com certeza. E, infelizmente também, professor Márcio, hoje no Brasil, no mundo fora também, cresce aí o número dos evangélicos não praticantes, né? Eles gostam de Jesus, né? Eles às vezes ouvem louvores, né? Eles também gostam de vez em quando, talvez um domingo a cada 3 meses, visitar as igrejas, né? Eles gostam de orar em casa, né? Mas só que eles não vivem a palavra de Deus. Eles não vivem os ensinamentos. Não vai ter relacionamento nunca com Jesus. Não. Eles têm uma vida mundana e uma vida carnal. Veja, se não precisasse de igreja, Jesus não tinha deixado orientação para os discípulos formar a igreja. Exatamente. Os discípulos não tinham formado a igreja no dia de Pentecostes. Cada um ia embora para sua casa e pronto. Mas eles montaram a comunidade. Paulo pregava para as igrejas. Jesus pede para João escrever carta para a igreja. Exatamente. Professor,
muitos, claro que tem as exceções, mas muita gente desses crentes que são desigrejados, querem ficar em casa, é porque nós estamos falando que não aguentaram a perseguição. Eles dizem que não oram... tinham um relacionamento com Jesus para aguentar. Aí depois usa a desculpa, né? Nós oramos em casa e nós temos Jesus no coração. Isso já está bom. É o que basta. Mas na verdade não é isso, né? Eles são conhecidos como os crentes nominais inativos. Se dizem crente, mas estão inativos. É verdade. Né? Estão correndo o risco de cair aqui no texto áureo de Mateus 7, 21. Quando Jesus for se apresentar para Jesus, ele vai dizer: olha, vocês não fizeram a vontade do meu Pai, apartai de mim, eu não conheço vocês. Não conhecem, exatamente. Não participaram da mesa de Jesus, na ceia do Senhor. A Bíblia, o apóstolo Paulo usa muito bem a comparação da igreja como um corpo. Você já viu um coração fora do corpo funcionando? Um pulmão fora? Não dá. Então o crente tem que estar aqui junto. É na comunidade junto. Com certeza. É bom lembrar, professor Fabiano, que tem crente que acha que a igreja é lugar de perfeição. Não. É o contrário, aqui é lugar de tudo que é imperfeito. Tudo que é imperfeito. Porque aqui nós temos o perfeito que é Jesus. Aí ele vai nos ajudando na caminhada. Exatamente. Agora nós não podemos abandonar. Quando nós temos essa convicção dos valores do reino de Deus e a Bíblia é o nosso guia, nós não vamos deixar Jesus por nada, não. Com certeza. Assim como nós temos esses crentes nominais inativos, nós também temos aí os crentes nominais ativos, profissionais. Só que são ativos até demais. Porque eles estão na igreja, mas eles estão perdidos dentro da obra. Eles fazem de tudo. Servem aqui na igreja, são líderes de departamento, eles pregam a palavra, mas só que eles não têm um relacionamento com Jesus. Eles estão servindo na obra, mas não estão servindo para mostrar aos homens, não para servir a Deus. É verdade. Né? Aí chega um ponto que nós temos que perguntar, né? O que motiva um crente a estar na igreja? Exatamente. Quais são as motivações da pessoa estar servindo a Deus aqui dentro da igreja? Será que está sendo a motivação correta? Pois é. Porque ser cristão é um relacionamento, né? Assim como eu tenho um relacionamento com minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, com meus filhos, é um relacionamento. E esse relacionamento ele é vivo. Nós estamos conversando todo dia, estamos trocando uma ideia aqui, conversando lá. Então o cristianismo é isso. Com certeza. Não pode cair naquele comodismo de casa, igreja, casa. Não, isso não. Isso não é relacionamento. Relacionamento é quando tem vida. Exatamente. Morreu um, já não tem mais relacionamento. Pode ver que morreu um cônjuge, o outro é o quê? Viúvo. Exatamente. Então não pode, nós temos que ter relacionamento. E a igreja é o corpo. E Jesus é a cabeça, ele que está dirigindo esse corpo. Exatamente. Então nós precisamos uns dos outros. Agora não busque perfeição. Quando olhar para a igreja, olhar para o púlpito, olhar para os pastores, não olhe para a perfeição, porque não tem. Até porque nós não somos também perfeitos. Não. Mas busque virtude, todos nós temos. O próprio Paulo falou, né? Ele era um dos piores pecadores. Paulo chega a dizer assim: eu luto todo dia para não ser reprovado. Para não chegar naquele dia e ser reprovado. Olha o apóstolo Paulo falando isso. Eu luto, faço de tudo para não ser reprovado. Então, nós temos que buscar o quê, professor Fabiano? Comunhão com Deus, que através da comunhão com Deus, nós vamos também ter comunhão com nossos irmãos. Porém, não em perfeição, cada um no seu grau que tem para viver. Está todo mundo junto ali. É verdade. Agora, ficar em casa, dizer que está fazendo tudo certinho, me desculpe, mas eu não acredito. É verdade. Se na igreja a gente às vezes não consegue cumprir direito, que está todo mundo junto, agora imagine você no teu conforto lá. E o próprio Jesus não quer isso, ele quer que a gente esteja um ajudando o outro. Porque a gente vai se tornando egoísta. Você fica em casa, você não sabe mais de problema de ninguém, não quer saber. E é uma família para quê? Para um ajudar o outro. Verdade. Nós precisamos aí estar em comunhão, não apenas com Deus, mas com os irmãos também. Exatamente. Subtópico 2, os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. E, infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus, Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo.
Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Então sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Então, os crentes verdadeiros, professor Márcio, são conhecidos aí não apenas pelas suas obras, né? Sim. Aqui na nossa leitura bíblica em clássica, aqui no capítulo 7, versículo 22 e 23, mostra aqui, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a Bíblia mostra, professor Márcio, muitas pessoas que foram usados por Deus, né, em determinado período ou época, mas não tinha esse relacionamento com Deus. Exato. Podemos citar vários exemplos, né? Balaão profetizou, né? Caifás também profetizou, mas não tinha relacionamento com Deus. Não tinha. Logo a obra deles apareceu, né? Exatamente. Logo foi revelado o que eles eram. Com certeza. Porque não fica escondido, né? Vai ser revelado. E ainda no dia do juízo ainda vão ouvir esse para se afastar, se apartar de Jesus, que praticaram a iniquidade. Com certeza. E muitas pessoas hoje, né, acham que só porque estão fazendo algumas obras para Deus aqui dentro da igreja, acham que vão ser salvos. Acham que só isso já é suficiente. Mas Jesus mostra que isso não é suficiente. Então, como a lição diz aqui, ó, os milagres não transformam o caráter da pessoa. Não. Aliás, professor Fabiano, quando eu aceitei a Jesus, e Jesus me libertou do vício, de álcool, tudo, um dia o pastor falou para mim: o maior milagre aconteceu na tua vida. O maior milagre é a transformação de uma vida. Não é um cego enxergar, um mudo falar, uma pessoa que não anda andar. São milagres maravilhosos, mas o maior é a transformação. Porque muda o caráter da pessoa. Exatamente. Jesus curou 10 leprosos. Um voltou. Um voltou a agradecer. Aquele um voltou. Provavelmente ele voltou, ficou com Jesus e foi salvo. E os 9 foram curados, não tinham mais lepra. Mas será que foram para o céu? Eles abandonaram a Jesus. Então, eles foram curados, mas perderam a salvação. Exatamente. Então, o maior milagre é a transformação do caráter do ser humano. Exatamente. Interessante também que essas pessoas que dizem, né, que fazer a obra de Deus é suficiente, né? Elas são desobedientes à palavra de Deus. Sim. Elas trazem vários problemas para dentro da igreja. Causam problemas para a igreja, trazem problemas para o pastor. Exato. Não querem participar da escola bíblica dominical, não querem estar no culto de ensino. Mas elas acham que já está fazendo alguma coisa na obra de Deus já é o suficiente. Elas acham que estou sendo usado por Deus, então eu já estou salvo. Mas isso não é garantia de ser salvo, não. Estou pregando para todo lado, estou pregando em todo lugar, não preciso mais nada. Não preciso mais, né? Precisa sim. Precisa sim. A obediência é tudo, né? A obediência é tudo na vida. Se não tiver... A vida do cristão sem obediência não vai a lugar nenhum. Vai ser como nós já falamos aqui numa outra aula, professor. Tem o convertido e o convencido. Vai ser convencido só. Mas não houve conversão, porque não houve mudança. Né? Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar esse mundo que está aí pela mudança que nós tivemos na nossa vida. Pela transformação que houve em nós. Então, se houve transformação na minha vida, eu posso abrir caminho para que haja na vida de outras pessoas também. Verdade. Aqui no final desse subtópico, o professor Márcio está dizendo lá, né? Sejamos cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão, né? E é muito preocupante, professor Márcio. Como tem. No Brasil, então... É preocupante aí verificar que existe muita ênfase, né? Em várias igrejas aí, em criar meios para atrair as pessoas para o culto, né? Mas não dão aí, não se preocupam em promover meios para transformar a vida dessas pessoas. Não preparam esse crente para ir para o céu. Exatamente. Eles trazem, até acontece o milagre, mas ele vive a vida que ele quiser. Exatamente. E não é verdade. E como é que acontece uma transformação na vida da pessoa? Através do ensino da palavra de Deus. Então as igrejas se preocupam em fazer aqueles movimentos, né? Aí trazem cantor gospel, faz aquele show,
Mas é a palavra, o momento da palavra, que é o momento que a pessoa vai sentar para ouvir, para ter a palavra entrando no seu coração, para ter a transformação de vida. Não tem. Tem igrejas aí, professor Márcio, o melhor local de ensino da palavra de Deus dentro da igreja é a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, a exatamente. Principal forma do ensino da palavra dentro da igreja. E tem igrejas aí que nem EBD tem. Exatamente. É largado, o pastor da igreja não promove a escola bíblica dominical. Como é que você vai ter crentes fortes na palavra se não ensina? Exatamente. É outra coisa, né? O crente que quer aprender, vem para a igreja. Tem culto de oração, nós estamos falando do nosso sistema de Assembleia de Deus, nós temos culto da palavra às quarta-feiras, não temos o culto do ensinamento, que é chamado culto do pastor. Vem aprender a palavra de Deus, vem na escola dominical, é a maior agência de educação cristã do mundo, é a escola dominical. Verdade. Teologia de verdade, sabe onde aprende, professor? Escola dominical. Quando eu estive na faculdade de teologia, muita coisa que apareceu lá, eu já tinha aprendido aqui na escola dominical, nas classes da escola dominical. Nós temos classe de bebezinho até todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Então, busque-se, se você quer ter um relacionamento com Deus, ande com Deus. Como é que se conhece uma pessoa, professor? Andando com ela, né? Fazendo refeição com ela, conversando com ela, você vai começando a conhecer a pessoa. Agora, a pessoa quer ter um relacionamento com Jesus só do vem a nós, como diz, né? Eu quero receber. Você quer as bênçãos, não quero abençoar. Não vai ter nunca. Verdade. Subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Mateus 7:21. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer ou vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, verso 10. Professor Márcio, não é possível substituir aí a obediência pelo performance. Não tem como você demonstrar uma coisa e não ser obediente à palavra de Deus, né? Podemos aí enganar as outras pessoas, né? Através dos nossos gestos, das nossas atitudes, né? A falsa piedade. Mas nós não podemos enganar o grande juiz. Não. Essa é a verdade. Não. A gente vai conseguir enganar por um certo tempo, né? Mas vai chegar um determinado tempo que Deus não vai permitir mais esse engano. Não vai. E as coisas serão reveladas. Essa é a verdade. Então, a principal característica de um verdadeiro cristão é a obediência à palavra de Deus. É a obediência aos ensinamentos de Deus. É permitir que Deus faça a vontade na nossa vida, independente da situação, que seja feita a vontade de Deus. Essa é a principal característica do verdadeiro cristão, professor Márcio. Exato, obediência, né? Com certeza. Você veja aqui, diz que seja feita a tua vontade. Então, cuidado aí, você que está determinando, né? Eu determino isso. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Cuidado. Exatamente. A Bíblia, o próprio Jesus não ensina isso. Como que a Bíblia nos compara ao vaso, né? Ao barro que é feito o vaso e o Deus é o oleiro. Como que o barro vai dar ordem para o oleiro? Não tem. Como, né? Então, pare de querer pôr Deus na parede, que vai acabar ficando na parede. Exatamente. E uma coisa, professor Márcio, que muitos crentes têm que aprender com relação à obediência a Deus, que às vezes essa obediência a Deus vai nos levar a sofrer. Sim. A sofrimentos, a perseguições, alguns momentos ali que vão ser desconfortáveis em nossa vida. Mas nós temos que obedecer a Deus, temos que permitir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Paulo compreendeu muito bem isso. Sim. Paulo sofreu, mas ele continua ali até o final, cumprindo o seu ministério.
independente das perseguições, do sofrimento que ele passou. O problema, professor Márcio, é que existe um pensamento no meio cristão que acha que só porque está servindo a Deus, que está fazendo a obra de Deus, né? Sou obediente a Deus, sou dizimista, faço de tudo na casa de Deus, então eu não devo sofrer, não devo passar por sofrimento. E isso é um pensamento errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Não estamos livres de nada. Exatamente. Estamos vivendo aqui nesse mundo, já falamos aqui, né? Total corrupção, doença, tudo está aí, as coisas estão aí, todo mundo está vendo. Então nós não estamos livres. Não. Mas aí o próprio Paulo vai dizer em Romanos também, quem nos separará do amor de Deus? Exatamente. Se realmente nós temos um compromisso com Cristo. Ele fala lá, a nudez, a fome, a doença, a violência, nada disso pode nos separar. Então tem que tirar esse pensamento errado de que nós somos filhos do rei. Né? Somos filhos do rei e estamos livres. Estamos nada. Pela sua bondade e misericórdia ele nos livra. Nós temos que pedir para ele todo dia. Nos livra do mal, Senhor, nos livra do mal. Mas seja feita a vontade dele. Exatamente. Se nós tiver que passar por sofrimento, vamos ter que passar. Mas o importante é ser obediente a Deus. Sim. Às vezes você tem um grande ministério na tua mão, uma grande obra para você ver na tua mão. Às vezes por causa de um desentendimento com o pastor, um desentendimento com o líder, você está passando ali por uma angústia. Não, vou largar tudo, que isso aqui não é para mim, eu não quero ficar sofrendo. Cansei de sofrer. Fala assim, né? Já sofri demais, não quero mais. E larga a obra de Deus pelo caminho. Não é assim que funciona. Olha os exemplos aqui na Bíblia Sagrada, como já citamos do Paulo. Outros vários irmãos aí que sofreram, morreram. Mas não abandonaram. Não abandonaram, foram até o fim. Então, eles tinham convicção, eles sabiam o Deus que eles serviam. Com certeza. Está faltando para muita gente, é isso, professor Fabiano, convicção. Exatamente. Sofrer, mas vou sofrer em nome de Jesus, vamos lá. Nós precisamos nunca esquecer que Jesus veio aqui na terra para nos salvar, né? Para nos salvar da ira vindoura, da ira que vai vir, não para nos livrar das aflições desta vida. Então as aflições vão fazer parte. Jesus mesmo falou. No mundo tereis aflições. Exatamente. Então se faz parte da nossa vida, por que você não quer sofrer? Vai ter que sofrer. Essa vez é um processo que você tem que passar para o teu amadurecimento. Paulo fala a Timóteo, sofre comigo o resto das aflições de Cristo como um bom soldado. Um bom soldado. Então, quando ele fala o resto, é que ficou a aflição. Jesus sofreu a dele, mas ficou ainda. Exatamente. E como um bom soldado. Um bom soldado, o que ele faz? Ele vai em frente, ele não reclama. Ele vai dentro das possibilidades dele, vai trabalhar, vai fazer. Vai, continua. Nós estamos vendo hoje muita coisa assim, de qualquer jeito, né? A pessoa diz, eu não gosto mais do Fabiano, não vou mais na escola dominical. Eu não concordei, ele falou lá que eu cheguei atrasado, não vou mais. Que compromisso é esse com Deus? Ou o pastor pregou uma mensagem, eu não gostei do jeito que o pastor falou, não vou mais. Vou procurar outra igreja. Que compromisso tem com Deus? Nenhum. Não levamos nenhuma chicotada na rua ainda. E a hora que chegarem mesmo com um chicote na mão, e daí? O que você vai fazer? Se não suporta uma palavra. Então tem que ver isso. Vida cristã é caminho aqui na terra. Nós não estamos no céu ainda. Jesus prometeu festa no céu. Depois, no arrebatamento da igreja. Aí o salvo vai para o céu, e lá sim, é festa e alegria. Mas aqui não, aqui é sofrimento, perseguição, compreensão. Tenha misericórdia daquele que te feriu, tenha misericórdia dele, porque você vai precisar de misericórdia e alguém vai ter por você também. Eu sempre tenho um pensamento assim, professor Márcio, que estou fazendo a obra de Deus. Se as coisas estão começando a ser difíceis, está tendo sofrimento, está tendo perseguição, está vindo revés na minha vida, é porque eu estou no caminho certo. Exatamente. É o deserto que nós temos que passar. Vai vir as dificuldades, mas eu sei que eu estou no caminho certo, que lá no final Deus vai dar a vitória. Vai dar a vitória. É que nem nós já falamos, o problema é que tem muito crente que não quer passar por esse processo. Não. É a semente, Jesus falou lá, que o semeador semeou, caiu uma na beira do caminho. Tem crente que a semente dele caiu na beira do caminho. Até hoje ele não deixou nascer a semente. É verdade. Aí todo mundo pisa ali, vai matando a semente, e ele não dá nada, ele não produz nada. Se não for do jeito dele, ele não faz. Ora, tem que mudar esse pensamento. Exatamente. Nós não mandamos em Jesus, nós obedecemos ao Mestre. Está correndo o risco de chegar naquele dia lá, apartarmos. Outra semente caiu no meio dos espinhos. O que é? As aflições da vida. Começou a apertar um pouquinho lá, deu algum problema em casa, já abandona a igreja, já deixa a classe dos alunos. Nós estamos falando da escola dominical, que é a nossa área, né? Mas o pastor da igreja sofre muito com isso também. Já começa, pastor, não vou poder vir mais, e começa a deixar. Por quê? Porque os espinhos foram crescendo, as aflições da vida foram crescendo, ele não quer suportar mais.
Exatamente. Então nós temos que ver o cristianismo verdadeiro, que é o cristianismo do sofrimento. Correto. Ah, mas então qual a vantagem que é essa? Nós temos a vantagem que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, se você quiser passar por essa vida tranquila, sem sofrimento, na primeira dificuldade, largar a mão da obra de Deus, quer ter a tua vida em casa, orando com Jesus no coração, pode, não tem problema. Sim. Só que naquele grande dia você corre o risco de chegar assim, Jesus, não te conheço, parte de mim que eu não te conheço. Exato. Aí você vai lembrar por que Jesus não te conhece. Ponto 2 da lição. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras, Mateus 7,24. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo da gramática grega, cuja ideia central é a de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. Então, Jesus, professor Márcio, é o alicerce perfeito, né? Sim. O alicerce que nós devemos buscar aí para a nossa vida espiritual. E o ensino e a pregação da palavra, né? Elas tiveram aí lugar central no ministério de Jesus. Sim. Por onde Jesus andava, ele estava ensinando e estava pregando. E aproveitava todas as oportunidades para ensinar e pregar a palavra. E através da pregação que a vida da pessoa é transformada. E Jesus foi o nosso mestre na arte da pregação. Sim. Né? Ele trazia, ele confrontava, né? Jesus sempre trouxe a situação que a pessoa está vivendo e o reino. Ele mostrava, ele não forçava ninguém, mas ele mostrava, olha, você tem que mudar a tua atitude. Senão você não pode entrar no reino de Deus. Exatamente. Mas é ensinando, pregando a palavra, mostrando aí a palavra de Deus. Paulo deixou alguns conselhos ao seu filho na fé, Timóteo, né? Em relação à pregação da palavra. Segundo Timóteo 4:2 diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e a doutrina, mas pregue a palavra. É a palavra. Então nós temos que pregar a palavra através da pregação da palavra, as pessoas vão ouvir. A palavra, e através desse ouvir, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que a Bíblia diz. Exatamente. Não é a palavra de homens, não é a palavra inventada, não é a palavra fantasiosa, não é a palavra que eu quero, não é a palavra de livros, mas é a palavra do livro sagrado da Bíblia. Exatamente. É o que nós estamos falando aqui. Jesus disse, tem que mudar essa conduta, então tem que pregar essa palavra. Com certeza. Então, tem que se afastar do pecado. Para conhecer esse alicerce espiritual é através da pregação da palavra. É verdade. Nós não podemos ser crente religioso, professor Fabiano, e nem ativista. Porque o ativista ele vai defender até onde o interesse dele está valendo. Na hora que não tiver mais, ele vai abandonar, que ele vai partir para outro. Nós temos que ser servos de Deus com a vida espiritual elevada, com o caráter de Jesus na nossa vida, sendo aperfeiçoado a cada dia. Isso é a santificação. É verdade. Que nós nunca vamos abandonar, nunca vamos deixar. Sabemos que a situação pode melhorar, pode piorar, mas Cristo está conosco. Com certeza. Vamos passar por tudo isso. Né? Não adianta o brasileiro torcer para ter autoridades cristãs, cargos, não adianta nada. Quem cuida da igreja é Jesus. E quem cuida da minha vida, da sua vida é Jesus. Então eu devo obediência a Jesus. Exatamente. Claro que as leis, tudo do Estado, tudo isso nós devemos obediência. Porque aí também é obediência. Mas Cristo é Ele que vai transformar a minha vida. A partir do momento que eu deixar também. Com certeza. Por isso que Jesus tem que ser o alicerce. Tem que ser o alicerce. O alicerce da nossa vida, é o alicerce espiritual da nossa vida, né? E através aí da pregação, né, que vem ouvir a palavra de Deus, que as pessoas vão conhecer a Jesus e vão ter Ele como esse alicerce espiritual para a sua vida. Exato. Subtópico 2, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces.
Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, e outro insensato, que edifica na areia. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Amnos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra. Rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, de fortaleza. Amnos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói os seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Então, quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada a abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Então sigamos aí o exemplo de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Deixa eu ler esse versículo por inteiro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, né? Sim. Então o apóstolo Paulo aqui, professor Márcio, ele se comparou a um construtor prudente, né? Exatamente. Era um construtor prudente, que trabalhava aí com como um experiente e habilidoso construtor, né? Sim. E ele está dizendo aqui, ó, veja cada um como vai edificar. Cristo já está aqui, é a rocha, aqui, já está preparado. Fundamento. Agora, o que você vai pôr em cima desse fundamento? Exatamente. Os teus sentimentos, os teus pensamentos, o teu ponto de vista, o teu jeito de vida, ou vai pôr os ensinamentos de Cristo? Exatamente. E outra coisa interessante aqui nos alicerces, professor Fabiano, é que as duas casas foram construídas. Os dois construídos. E aquilo que nós estávamos falando agora aqui, que tem crente que não quer sofrer, ali disse que o vento veio para os dois. A tempestade veio para as duas casas. A que estava firme na rocha, ficou em pé. A que estava na areia, caiu e foi grande a sua queda, Jesus falou. Então veja que os dois tiveram tribulação, os dois tiveram problema, os dois tiveram aflição. Mas quem estava firme em Cristo resistiu. Caiu lá uma telha e o outro, mas ele arrumou. Exatamente. O outro, a casa afundou, caiu tudo. Estava alicerçado em Jesus, né? Exatamente. Mas não livrou-se da tempestade. Com certeza, e continuou firme. Continuou firme. Continuou firme. É aquilo que nós falamos. Muitas pessoas aqui que acham que estão alicerçadas em Jesus, mas na primeira dificuldade, O primeiro revés já abandona já tudo. pula fora, já não quer mais saber. Então, por isso que nós temos que estar edificado em Jesus. Por isso que a importância do bom alicerce que é Jesus. Independente da situação, da dificuldade, nós vamos estar ali, ó, sofrendo, mas nós vamos estar passando, Sim, né? vamos passar na dificuldade com Jesus, nós vamos estar. Jesus disse que não ia nos livrar das aflições, mas ele prometeu que ia estar conosco, caminhando conosco nas dificuldades, junto conosco. Então, esse que é a importância, você ter o alicerce certo, que é Jesus. E é isso que Paulo nos ensina aqui, né? Esse fundamento certo, que Paulo tinha o fundamento certo, que era Jesus. Ele estava edificando sobre Jesus. E estava ensinando a todos também a edificar sobre Jesus. Sobre Jesus. Que a dificuldade ia vir, mas ele estava ali alicerçado. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez aqui, ó, lançar, né? Edificar em cima, lançar. É ação. Acreditar em Jesus, confiar nele, na sua palavra, porque ele tem livrado nós. É ele que todas as nossas ansiedades, é ele que tem que nos dado uma solução. Com certeza. Subtópico 3, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego phirônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato,
pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Então, ouvir e praticar a palavra de Deus, professor Márcio, é essencial, né? deve estar aí, nunca deve estar, melhor dizendo, desassociado da vida cristã. Não. Tem que andar junto, tem que caminhar junto aí na nossa vida. Verdade. Aí sim vamos ser identificados como uns verdadeiros cristãos. Sim. Tiago diz, né, quem ouve e é um ouvinte distraído, é como se olhar no espelho e depois não lembrar mais como é que é a tua face. Agora tem que praticar. E aí nós já falamos aqui, vamos reiterar. Na prática vai vir também algumas coisas que vai. Por quê? Dificuldade, né? Porque nós estamos no mundo, vivemos aqui no mundo, mas não somos desse mundo. Entende isso? Nós estamos aqui de passagem. A promessa que Cristo nos deu é estar com Ele. Ele falou em João 14. Eu vou, mas vou preparar a morada e venho buscar vocês. Onde eu estiver, vocês estão comigo. Porém, nós temos que trazer aqui para essa terra o reino de Deus. Nós temos que viver dentro desse reino. E aí é que está a mudança. Aí que está a conduta. Por exemplo, professor Fabiano, eu como cristão, tem lugar que eu não posso estar ali. Tem reunião, tem festa, tem lugar que eu não posso estar ali. Que exemplo eu estou dando? Então não tem essa liberdade mais. A minha liberdade está em Cristo. Exatamente. Então eu não posso estar naquele lugar, porque eu vou escandalizar o Evangelho. Entendeu? Então é isso que Paulo está dizendo. Nós temos que ter essa conduta de vida diferente. Exatamente. Sobre o que você está edificando. Você quer viver a vida do jeito que se quer, tudo bem, só que Jesus não vai, ele não vai te acompanhar lá onde você está. O Espírito Santo não vai poder estar com você também. Com certeza. Por isso que é a importância de nós ouvir e praticar aí na nossa vida, né? Por exemplo, Jesus, o que diz a Bíblia? Perdoe os seus ofensores. Você tem perdoado os seus ofensores? É aí que entra, né, professor Márcio? Que tem muitas pessoas aí que acham que é impossível praticar aquilo que está aprendendo, né? Aí entra nesse ponto aí, como é que eu vou perdoar alguém que me faz tão mal? Como é que eu vou, como é que eu não vou julgar as pessoas? Eles pensam, tem esse tipo de pensamento. Como é que eu vou ficar fora, se eu vou ser excluído do grupo? Como é que eu vou orar por aquele que me persegue? Se eu não participar lá da festa a ídolos, carne, tudo consagrado, ainda eu vou ficar fora, o que minha família vai falar? Então é impossível Jesus mesmo, a palavra. O próprio Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, esposa, não é digno de ser do reino de Deus. Não é abandonar, mas é deixar esses costumes. Eu não pertenço mais a isso aí não. Não precisa brigar com ninguém, nem dar lição de moral a ninguém. Exatamente. Simplesmente faça a tua parte. Pronto. Exatamente. Um dia eu falei com um abençoado de um irmão sobre isso, ele falou, mas eu não sou Jesus. Eu falei, Jesus pediu para perdoar, mas eu não sou Jesus. Falei, mas você tem que ser semelhante a ele, senão você não vai ver ele. Senão você não vai entrar no céu. Eles julgam então que esses ensinamentos de Jesus, né? Era para quem isso aí? Para os extraterrestres? Para quem que era? Para nós mesmo. Eles acham que para eles não funciona isso. Jesus jamais ia passar alguma coisa que nós não fossem capazes de cumprir, de fazer. Agora tem que ter esforço, né? Com certeza. Paulo diz lá em Colossenses que nós temos que crucificar os nossos desejos, mortificar. Olha, ele usa uma expressão bem forte. Tem que matar o teu desejo, tem que matar o eu, para que o eu, Jesus, viva na tua vida, na minha vida. Então veja, essa expressão, tem que matar, crucificar com Cristo. Mas a partir do momento que a pessoa cria coragem, professor Márcio, e começa a botar em prática tudo esse ensinamento, maravilhoso. Vai ver que vai funcionar. Vai. Ela pode até achar que não funciona, mas se ela mudar de atitude e ter coragem de começar a praticar na sua vida, vai ver que funciona. E isso como o professor Márcio falou, é maravilhoso e vai funcionar e ela vai ser muito abençoada. Então nós temos que botar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina. Mesmo aos nossos olhos achando que é impossível, acredite, que vai dar certo e vai funcionar. Porque a palavra é para isso aí, transformar vidas, para ter mudança de vida. Ponto 3, partindo para o final, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador,
Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrar no seu reino. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Então nós podemos dizer, professor Márcio, que Jesus é o nosso maior ensinador e pregador da palavra. Com certeza. Né? Com certeza. E é um modelo que deve ser seguido aí por todos os pregadores da atualidade. É verdade. Aquele que quer ser pregador, quer ter sucesso no ministério, quer ser obediente a Deus, siga o exemplo de Jesus. Pregue como Jesus pregou. Jesus não pregava pela fama. Não. Né, professor Márcio? É verdade. Ele não buscava ali uma posição ou então ali um reconhecimento por parte das pessoas. Mas ele fazia aquilo com amor. Ele procurava cumprir o seu dever, que era pregar a palavra, sabendo ali que somente pela pregação verdadeira e sincera da palavra de Deus é que as pessoas ali poderiam se arrepender e voltar para Deus. Sim. Então devemos seguir esse exemplo. Jesus não ficava inventando um monte de coisa na hora da pregação. Era simples. Jesus falava a verdade, mas com amor. Exatamente. Ele mostrava. No caso, nós vimos agora há pouco, os dois construtores. Ele falou, aquele lá está construindo na areia, vai cair, esse aqui está na rocha, vai ficar em pé. Simples. Você quer ficar em pé? Quer resistir? Então construa a tua vida comigo. Com certeza. Pronto, era isso que ele fazia. É bem simples. Então os pregadores da atualidade têm que seguir esse exemplo. Não Sim. ficar inventando um monte de coisa na hora da pregação que as pessoas nem entendem o que está falando. Às vezes nem ele está entendendo mais o que fala, né? Se perde no meio da pregação, né? Quer colocar suas palavras, quando tem que colocar a palavra de Deus, e acaba se perdendo na hora da pregação. Então, Jesus é o nosso maior pregador e devemos seguir o seu exemplo. É verdade, isso mesmo. Subtópico 2, autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. As pessoas sentiam ali satisfação em ouvir Jesus, né, Sim. professor Márcio? Porque eles viam em Jesus ali a sinceridade, né? Sim. Não viam enganação, eles ouviam a verdade através das palavras que Jesus dizia. Eles viam que Jesus não estava interessado em nada em troca, não queria nada em troca, a não ser trazer a mensagem para eles, para que a vida deles fosse transformada. Exatamente. Outra coisa que chamava a atenção das pessoas é que Jesus não complicava, né? Não. Ele descomplicava, assim como o professor falou do exemplo ali dos dois construtores, ele explicava ali, ó, certinho, as pessoas entendiam. Ele explicava e já dava o resultado. Exatamente. Se ficar aqui vai ser assim, se ficar aqui vai ser desse jeito. Não criava polêmica. Exatamente, não. Hoje, o que nós temos que fazer sempre? Pregar a palavra. O efeito que vai ter na vida do pecador é pela palavra, é pelo Espírito Santo. Não é o pregador que convence, não é o professor que convence. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus, vasos usados por Deus. Mas é a palavra, a Bíblia, que vai ser levada na mente do pecador, no coração do pecador, e o Espírito Santo vai convencer, ele vai dizer: eu preciso mudar a minha vida porque eu ouvi hoje verdades. Então, pregue a palavra. Olha que Jesus conhecia muito, né? Sim. Mas ele não se preocupava em mostrar esse conhecimento profundo que ele tinha. Não. Ele era simples, ele era sistemático, ele era direto. O problema é que tem muitas pessoas que sobem no púlpito para pregar, mas querem mostrar todo o seu conhecimento. Né? Que eu conheço o hebraico, que eu conheço o grego, que eu conheço o aramaico, que eu conheço a história.
E a palavra de Deus, que é simples, que tem que ser pregada, não prega. Outra coisa, professor Fabiano, tem que ter unção. Faz diferença na vida do professor, do crente em geral, do pregador, é a unção do Espírito Santo. Exatamente. É o poder de Deus. Com certeza. Nós temos que fazer a nossa parte, estudar, buscar, pesquisar e se preparar. Mas não esquecer da parte espiritual, que vem com esse ensinamento que nós estamos tendo hoje aqui, na conduta. Verdade. É na vida. Né? É o principal. Como está a vida? O relacionamento. Como é que a pessoa passou o dia, a semana inteira para depois pregar? Entendeu? Então tudo isso é vida. O evangelho ele não Chega pode... na metade do culto já, né? Nem sabe o andamento do culto. Não sabe nada. Tá. Entendeu? Já discutiu com todo mundo na rua, já chegou ali, já é um profissional da Bíblia. E a igreja não precisa de profissionais da Bíblia, precisa de pessoas ungidas pelo Espírito Santo para transmitir a palavra de Deus. É verdade. Muito sério isso, professor. Subtópico 3, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? E tem muito ouvido falar de pessoas com crise de identidade, né? Eu não sei quem sou, não sei o que eu devo fazer. A identidade é a qualidade do que é idêntico, né? Sim, é. Então nós temos que, se nós queremos ser idênticos a Jesus, parecidos com Jesus, nós temos que ter essa identidade com Jesus, né? Exatamente. Nós temos que nos ver como Jesus. Olhar no espelho e imaginar que é Jesus que está ali. Exato. Isso é identidade com Jesus, né? As nossas ações têm que mostrar isso, né? Exatamente. Veja que aqui tem aqui a receita. Orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, vivendo uma vida real. Exatamente. Não uma vida de fantasia. Não uma vida de rede social como estão se vivendo hoje aí, não. Muito, né? Uma vida real, uma vida com todos os sofrimentos e alegrias que nós temos aqui. Exatamente. É essa vida que agrada a Deus, né? Eu costumo dizer assim, professor Fabiano, o céu é lugar para pecador, mas pecador arrependido. Exatamente. E a partir do momento, né, professor Márcio, que nós nos identificarmos com Jesus, aí nós temos que nos esforçar aí para demonstrar, para expressar essas características de Jesus na nossa vida. Exato. Aí que vai vir aí o praticar, né? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Através aí do nosso dia a dia com as pessoas, né? Conclusão da nossa lição. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Amém. Glória a Deus. E assim fechamos esse segundo trimestre maravilhoso, professor Márcio, né? Que estudamos sobre o Sermão do Monte. Muitas lições preciosas. E fechamos com chave de ouro aqui, mostrando aí a verdadeira identidade do cristão, né, professor Márcio? Exatamente. Então nós devemos botar em prática aí nesse código de éticas, né? Comece hoje a praticar a palavra. E você vai ver a mudança, a transformação que vai acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Mas antes de fechar aqui, já quero aqui mostrar aqui a nossa nova lição. A partir de semana que vem já estaremos estudando mais uma lição abençoada, professor também, Márcio. né? Os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias
que antecedem a volta de Jesus Cristo. Olha que bênção de lição, professor Márcio. Verdade. Vamos estudar aqui sobre a banalização da graça, sobre a sutileza da imoralidade sexual, normalização do divórcio, materialismo, ateísmo, ideologias contrárias à família, a relativização da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, a prática da mordomia cristã, as mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística, coisa aqui que está entrando no meio da igreja, enfim, todas as formas como Satanás tem Falamos um pouquinho hoje aqui dos desigrejados, aqui vai ter uma lição sobre isso também. Então, meu irmão, você que acompanhou esse trimestre maravilhoso, que foi abençoado por esse estudo maravilhoso do Sermão do Monte, continue nos acompanhando. Não deixe de ir na escola bíblica dominical. Se tiver uma escola bíblica próxima da sua casa, vai até lá, estuda a palavra de Deus, tire suas dúvidas e seja abençoado por esse maravilhoso estudo. É verdade. Que a palavra de Deus seja o guia das nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.